Então vamos abrir as Bíblias em Gálatas, capítulo 5, e nós vamos hoje prosseguir o estudo sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Nós estamos quase a concluir o estudo do Evangelho de João, já vamos para o capítulo 20, e temos aí feito esse estudo versículo a versículo e capítulo a capítulo, e estamos a ter uma pequena série sobre a pessoa do Espírito Santo, na sequência daquilo que Jesus ensinou na última noite com os seus discípulos, lá no cenáculo mobilado, onde ele lhes prometeu, lhes falou sobre o Consolador, o Espírito de verdade que ele enviaria da parte do Pai. E por isso nós fizemos aqui uma série de estudos que vamos concluir hoje sobre o Espírito Santo, mais exatamente o fruto do Espírito. Porque lá em Gálatas 5:22 nós lemos: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje vamos considerar os três últimos: fé, mansidão e temperança. Nós, pela graça de Deus, fomos feitos seus filhos. E isso ocorreu quando? Ainda hoje vimos na lição da escola dominical, quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, essa fé no Salvador Jesus faz dessa pessoa, faz dela uma filha de Deus. Deus torna, é esse que crê em Jesus, torna essa pessoa sua filha. E, ao crer em Jesus, recebe de imediato o Espírito Santo. E nós temos isso em muitos lugares das Escrituras, mas, por exemplo, em Gálatas 4:6, nós lemos: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que é um outro título para o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Portanto, porque somos filhos, Deus dá-nos para habitar em nós para sempre o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é única e indispensável. O Espírito Santo transforma a vida desse crente e faz com que ele nasça de novo e faz com que se manifeste nesse crente em lugar das obras da carne, que era o que o dominava antes, a sua vida antes de se converter, faz manifestar nesse crente o fruto do Espírito. E nós vamos ler aqui uma vez mais Gálatas 5, versículo 16, para vermos a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou o desejo carnal. Porque a carne, ou a carnalidade, cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes, Espírito e carne, não é? Opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora vejam. Porque as obras da carne são manifestas, podem ver-se. Quais são? As obras da nossa carnalidade: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Agora temos o oposto. E então o que é que o Espírito Santo faz? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É completamente diferente o fruto do Espírito das obras da carne. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é tudo aquilo que nós precisamos. Quem é que não precisa e quem é que não quer ter na sua vida manifestação de amor, de alegria, paz, bondade? Portanto, Deus dá-nos aquilo que é bom para a nossa vida, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são qualidades morais, cuja origem é de Deus, é uma origem divina. São características do próprio Deus. Nós vemos aqui amor, gozo, paz. São características do próprio Deus, da natureza de Deus, que Ele implanta em nós, como? Pelo seu Espírito Santo, que passa a habitar no crente. O fruto do Espírito são virtudes dadas à nossa nova natureza, porque fomos transformados pelo Espírito Santo, fomos regenerados. E vejam que este fruto, isto é importante vermos aí como é que se escreve, o fruto do Espírito não é dividido. Já outra ação do Espírito Santo são os dons espirituais. E são muitos. E a palavra de Deus diz, a um Deus dá o dom de, a outro dá o dom de, e uns não têm os mesmos dons que os outros. Mas aqui não. O fruto do Espírito não é dividido. Não diz, Deus dá a um o amor, o outro crente vai ter nele a paz. Não. O fruto do Espírito é só um, que é dado por Deus totalmente e que tem quantas qualidades diferentes? 9. Portanto, o fruto do Espírito é dado totalmente, globalmente, a cada cristão. Nós já vimos as primeiras 6 qualidades do fruto do Espírito. Vimos o amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. E hoje vamos para a 7ª qualidade, que é fé, no grego pistis. Muito bem, o que é que nós podemos aprender? O que é esta qualidade do fruto do Espírito, a fé? A palavra grega significa fé no sentido de confiança, no sentido de crer e também fidelidade. Portanto, a palavra grega quer dizer tanto fé, neste sentido de confiança, de crer, de descansar em Deus, ou também fidelidade. Tudo isso procede do Espírito Santo de Deus. Embora se destaque aqui a fé no que diz respeito à confiança que nós devemos ter em Deus. Vamos só ver em primeiro lugar a fidelidade de Deus. Esta é uma qualidade da natureza de Deus. Deus é um Deus fiel, imutável. Deus será sempre um Deus fiel. Deus não muda. Vamos ler, por exemplo, Deuteronômio 32:9. Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Vejam, Ele é o Deus fiel, que vai permanecer sempre fiel aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus também é fiel em perdoar. Ou seja, podemos confiar, Deus perdoa de facto. E vemos isso em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, se nós formos assim para com Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. Também Deus é fiel em nos proteger. Lemos isso em 2 aos Tessalonicenses 3:3. Diz:
mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Agora vamos pensar nesta qualidade do fruto do Espírito, aplicando-a a nós mesmos. A fé, esta qualidade do fruto do Espírito, em parceria com o arrependimento, esta fé com o arrependimento forma aquilo que nós chamamos de conversão do pecador. Quando é que surge a fé numa pessoa? A fé vem quando se ouve a palavra de Deus. E nós lemos isso em Romanos 10:17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, a fé é o passo inicial da conversão do pecador, com o trabalho do Espírito Santo, como Jesus disse. Olha o que é que Jesus prometeu. Disse assim, já falámos nisto aqui várias vezes, em João 16:8. Ele disse, mas quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado. Então o Espírito Santo tem essa ação de convencer a pessoa do seu pecado. Mas a pessoa tem que, no seu livre-arbítrio, aceitar essa obra do Espírito Santo. E, ao juntar essa fé em Jesus com o seu arrependimento, dá-se a conversão. A pessoa torna-se um crente em Jesus e recebe a salvação e o perdão da parte de Deus. Então, é por esta obra, esta operação, que a alma do pecador é levada a confiar em Jesus, a depender de Jesus e entregar-se a Jesus. Isso é fé. Essa confiança em Jesus e na sua obra. E nessa pessoa que já é crente, que se torna crente, esta qualidade do fruto do Espírito permite-lhe o quê? Confiar em Deus, mesmo nas coisas que parecem impossíveis, difíceis de realizar. Essa é a fé que nós precisamos de ter nas nossas orações e súplicas. Então, esta qualidade do fruto do Espírito, a fé, é importantíssima. Nós aprendemos melhor com alguns exemplos. Eu vou dar 2 exemplos que encontramos no Novo Testamento. Lembram-se de Jairo? Jairo foi ter com Jesus porque a sua filha estava a morrer. E quando ele estava a falar com Jesus, veio a notícia. E disseram a Jairo que, olha, não importunes mais o Senhor porque ela já morreu. E o que é que Jesus diz a Jairo? Disse-lhe assim, não temas, crê somente. Então, este crê é o verbo pistis. Fé, diz, olha, não temas, não desesperes, acredita. E o Senhor Jesus foi com ele. Ele podia ter dito, Senhor, não vale a pena. Se já morreu. Mas ele confiou. Foi com o Senhor Jesus, o Senhor entrou em casa dele e ressuscitou a sua filha. Temos outro exemplo de um pai desesperado pela saúde do seu filho. Isso está lá em Marcos 9:23. No desespero pela vida do seu filho, o Senhor Jesus diz-lhe assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele creu. E o seu filho foi salvo. Então, esta qualidade do fruto do Espírito, a fé, é aquela confiança em que cremos que aquilo que é impossível, Deus pode fazer. Temos, por exemplo, Jesus que disse em Marcos 11:22 e 24, onde ele mostra muito bem esta qualidade do fruto do Espírito nas nossas orações. É por isso que nós oramos aqui, irmãos. É por isso que nós oramos em nossas casas. Mas orar porquê? Vou cumprir mais um ritual? Não é. Veja o que é que Jesus disse aqui. Sobre a oração. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus. Fé é o grego pistis, que é a mesma palavra desta qualidade do fruto do Espírito.
Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-eis. Então, esta qualidade do fruto do Espírito, a fé, é crer, confiar que é difícil, é impossível para nós, mas Deus pode fazer. Deus pode fazer. E eu tenho a certeza que todos nós temos experiências dessas. Recentemente nós, na nossa família, tivemos essa experiência. E com a saúde do nosso filho Rui Pedro, em que, numa altura decisiva, nós saímos como se não fosse possível aquilo que nós precisávamos. E ele também precisava. Orámos. E no dia seguinte, tudo tinha mudado. Portanto, fé, como Jesus disse, tende fé em Deus. Não temas, crê somente. Precisamos de crer, precisamos de confiar que é possível. E esta é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. É por isso que Paulo, quando escreveu sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, disse, andai em Espírito. É por isso que o que é que Paulo disse sobre mandamentos sobre o Espírito Santo, que nós aqui já falámos. Não extingais o Espírito, quer dizer, não deixem de confiar, porque quando nós não confiamos, quando nós não exercemos a nossa confiança, estamos a extinguir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos, dada por Deus, uma galeria de homens e de mulheres, uma lista de exemplos vivos deste fruto do Espírito que é a fé. Onde é que temos isso? Hebreus, capítulo 11. Ali é uma galeria, olha, diz, temos aqui exemplos de homens e mulheres de fé. Claro, é um capítulo longo, não temos tempo para o ler, mas vou só ler alguns exemplos. Lemos, por exemplo, no versículo 7. Pela fé, Noé creu em Deus, que disse, faz uma arca, porque o mundo inteiro vai deixar de existir. E diz, ele pela fé, creu, construiu a arca, diz lá, para a salvação da sua família. 120 anos depois aconteceu. Pela fé, Abraão confiou em Deus e disse, e saiu da sua terra, da sua família, e foi para uma terra que Deus lhe prometeu que ele nem conhecia. Moisés, diz lá no versículo 23 e seguintes, pela fé Moisés deixou o Egito, liderou uma nação e levou essa nação para a terra prometida. Ele, pela fé, deixou tudo do Egito para seguir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que o que é que vence o mundo? Diz, o que vence o mundo é a nossa fé. Aquilo que nos dá a vitória no nosso dia-a-dia é a nossa fé neste mundo. Pela fé, o crente crê que para Deus tudo é possível. E por isso o crente marcha em frente, permanece firme, continua leal, mesmo no meio de reveses e decepções. Essa fé é estável, mesmo perante experiências, às vezes, que nos abalam totalmente. Porquê? Porque o olhar do crente, com fé, está fixo em Deus, que é fiel. Não está fixo nas confusões nem nos acontecimentos do dia-a-dia. É por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Um dia todos os cristãos estarão diante do trono de Deus, o trono da justiça de Jesus Cristo, para prestarem contas daquilo que fizeram. Não seremos julgados por quanto fomos bem-sucedidos aos olhos do mundo, mas pela nossa fé, nossa confiança em Deus, que nos levou a prosseguir, a continuar em fidelidade com o nosso Deus. O cristão vive na fé, não pela vista. A próxima qualidade do fruto do Espírito qual é? Versículo 22, a seguir à fé, mansidão. Mansidão. É também um dos atributos
uma das perfeições de Deus. Deus é um Deus manso. Mansidão, o que é que significa? Gentileza, humildade, suavidade, brandura, modéstia, cortesia. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5,5, prometeu: os mansos herdarão a terra. O que é mansidão? Ao contrário daquilo que nós possamos pensar, mansidão não é cobardia, não é desânimo, não é fraqueza. Mansidão é ao contrário disso. A mansidão abriga em si uma força silenciosa que os outros acham que é fraqueza. Na Bíblia, mansidão traz a ideia de força controlada. Uma ilustração é o cavalo selvagem. Já viram os cavalos selvagens quando são apanhados e os querem dominar? É difícil, não é? Mas depois, quando eles ficam mansos, eles perdem a força? Têm a mesma força, mas mansa. Portanto, aquilo que é de facto de valor não é alguém que tem uma força descontrolada. A mansidão é a pessoa continua com a sua força, a sua dinâmica, mas em forma de mansidão. Uma ilustração: o apóstolo Pedro era um homem muito explosivo. Ele dava sempre um passo em frente e era ele o que queria responder logo em primeiro lugar. E até quando Jesus disse que todos o iam abandonar, disse: podem ser todos, eu não, ó Jesus, eu não. Era assim. Mas quando ele foi amansado pelo Espírito Santo, toda essa energia passou a ser aplicada e usada para a glória de Deus. Vamos ver a mansidão aplicada a Deus. Deus é manso e a origem de toda a mansidão está em Deus. Jesus é o grande exemplo. O que é que ele disse? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Manso e humilde andam juntos, de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então a mansidão de Jesus atrai as pessoas a Jesus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que pode todas as coisas, mas ele foi manso e humilde. E nós olhamos e confiamos e aproximamos de Jesus. Buscamos ao Senhor Jesus para que Ele tire as cargas da nossa vida, sobretudo as cargas da nossa alma, para a nossa salvação. Vejam a mansidão de Deus para com o seu povo. Porque o nosso Deus é manso, como é que é a mansidão de Deus? Como é que é a mansidão de Deus em relação aos crentes, ao povo dele? Vamos ver algumas promessas que Deus faz àquele que é manso. Vejam, Salmo 18:35, o salmista diz: também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Ou o Salmo 10, versículo 17, Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Olhem, Deus tem prazer naquele que é manso e Ele ouve as orações dos mansos. Ele tem prazer e vai atender à oração dos mansos. Ou o Salmo 25:9, guiarás os mansos em justiça, aos mansos ensinarás o seu caminho. Portanto, Deus ama a mansidão nas nossas vidas. Agora vamos ver a mansidão, fruto do Espírito, quando se aplica ao crente. Deus quer tornar-nos pessoas mansas. É uma qualidade do fruto do Espírito. E a mansidão, que é fruto do Espírito, é o quê? É uma verdadeira falta de maldade nas nossas vidas. Muitas vezes é muito semelhante à paciência, mostra submissão para com o nosso Deus, submissão até para com as pessoas,
A mansidão é resultado da verdadeira humildade perante as pessoas. Como Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Reconhecendo o valor dos outros, mansidão reconhece que os outros têm valor, que os outros são até melhores e mais importantes que nós, como a palavra de Deus nos ensina, considerando os outros superiores a nós mesmos. Isso é mansidão. Alguns exemplos bíblicos, irmãos. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, olhem se não é assim, se não é o contrário que as pessoas têm a tendência de fazer. Ofendeste-me? Mas espera aí. Já vais levar o troco. Diz aqui: se algum chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, vós que sois crentes, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E nós, quando andamos aí na rua, andamos nos transportes públicos, se há ali às vezes a mínima coisa é logo uma exaltação, e depois o outro diz uma palavra, aquela palavra ainda prejudica, e aqui diz, não, o crente tem o fruto do espírito da mansidão, é ofendido, olha, vai tratar a coisa com mansidão. 1 Timóteo 6:11, mas tu, ó homem de Deus, o homem de Deus quem é? É o crente. Foge destas coisas. Segue o quê? Segue a justiça, a piedade, a fé, vejam, o amor, a paciência, a mansidão. Esse é o teu testemunho como crente, que haja isso na nossa vida. Tito 3:2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Ou 2 Timóteo 2:24 e 25, e ao servo do Senhor, quem é o servo do Senhor? É o crente, uma vez mais. Não convém contender, mas sim ser manso para os seus amigos. Hã? Para com todos. Apto para ensinar, sofredor. Não. Sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem. Ou 1 Pedro 3,15, antes santificai ao Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Portanto, irmãos, os mansos são cobardes? São fracos? Não. É ao contrário. O manso não é olhando para uma pessoa mansa, olha, é um fraquito. Não. Ele tem dentro dele uma força imensa, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Os mansos são pacificadores. Onde há discórdia, eles levam a paz. E eles agem dessa maneira porque têm o Espírito Santo a viver nas suas vidas. O mundo hoje precisa de pessoas mansas, que dêem esse testemunho com as suas vidas. Esta é uma qualidade do fruto do Espírito impressionante, a mansidão. E por último, uma que é parecida, mas é diferente, que é a temperança. Temperança. A temperança é também um dos atributos, uma perfeição de Deus. Significa domínio próprio. Senhorio forte e pesado, alguém que consegue ser senhor de si mesmo no que diz respeito às suas reações. A capacidade de controlar as suas palavras, os seus pensamentos, as suas atitudes. É o equilíbrio da vida. É o equilíbrio da vida, de ser temperado e não ser destemperado. Domínio próprio. O que é então a temperança, o domínio próprio? É a moderação, é o controle dos nossos apetites, dos nossos desejos, das nossas paixões. Uma pessoa temperada é controlada pelo Espírito Santo, tem domínio sobre as suas próprias atitudes. Ele não sai assim de forma impensada, sem controlo, para fazer isto, realizar aquele projeto, aquele negócio, grande ou pequeno. Não, ele amadurece, ele mostra temperança e domínio.
mesmo na defesa dos seus direitos, não se precipita, mas exerce domínio próprio na sua forma de agir. É alguém que espera pelo tempo de Deus, pelo momento de Deus, para tomar uma decisão, sobretudo importante na sua própria vida. E quantas vezes temos esses desafios? O que é que eu vou decidir? O que é que eu vou escolher? E em vez de ir logo, amadurecer, esperar, mostrando temperança. Vamos ver isso aplicado ao crente. Deus quer tornar-nos pessoas temperadas, com domínio próprio. É por isso que é uma qualidade do fruto do Espírito. E por tomarmos, às vezes, atitudes precipitadas por falta de temperança, agimos muitas vezes incorretamente. O Senhor Jesus falou sobre a necessidade de nós planearmos, sermos temperantes a planear as nossas ações. Ele diz em Lucas 14, 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, ou seja, tem um projeto qualquer, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Ou seja, para, medita, amadurece, não te precipites logo. Porque agir ou tomar atitudes ou assumir compromissos sem temperança, sem planeamento, sem autocontrole, sem autodisciplina, não é próprio de um crente que é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E vamos ver alguns exemplos bíblicos. 1 Coríntios 7, 9 diz, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que herder. Esta é uma área importante das vidas das pessoas, a sexualidade. A Bíblia diz que o sexo é para os casados dentro do seu casamento. Por isso, há aqueles que ainda não são casados, por exemplo, que namoram, Deus tem este mandamento. Olha, se acham que não conseguem aguentar, casem. É melhor casar do que tomar uma atitude que não é da vontade de Deus. É para esses. Se não podem conter-se, casem-se. É melhor casar do que herder. Ou seja, temperança, controle. O sexo em si não é pecado, mas o descontrole na área do sexo tem trazido prejuízos imensos. E nós sabemos disso. Até presidentes caem. Até presidentes são destituídos por esse problema. Pastores são destituídos por esse problema. Portanto, temperança nessa área. 2 Timóteo 4,5 diz, mas tu sê sóbrio em tudo. Este sóbrio aponta para o domínio próprio, o controle. 1 Pedro 4,7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. Sóbrio quer dizer moderado. Moderado em tudo aquilo que nós fazemos, no comer, no beber, nos outros apetites da vida. Para quê? Para nós termos lucidez moral, para estarmos vigilantes. Porque o contrário disso é estar adormecido, embriagado pelas coisas do mundo. Mas a temperança vai evitar isso. Um exemplo, Sansão. Todos nós conhecemos a história de vida de Sansão. Ele foi, se calhar, o homem mais forte do mundo, mas não teve domínio próprio. E lembramos do que é que lhe aconteceu. Foi seduzido por uma mulher, Dalila, e perdeu tudo. Por falta de controle, falta de domínio próprio, de temperança. A pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, então não vai agir por impulso, não é um descontrolado, não é um colérico, mas é uma pessoa que nas situações adversas age com temperança, com moderação. Muitos problemas na vida são causados por falta de temperança. Alguns exemplos. Não consigo perder peso. Não consigo superar um mau hábito, um vício. Não consigo pagar as minhas contas. Não consigo controlar os consumos.
por falta de temperança. Nós, por vezes, sentimos que a nossa vida está fora de controle. Vejam o que diz Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Naquele tempo, as cidades eram protegidas pelas suas muralhas, pelos seus muros. E ele dizia, olha, uma grande cidade derrubada, sem muro, é igual a uma pessoa que é forte, é poderosa, mas não se consegue dominar ela mesma. Não consegue conter o seu espírito. O que é que fazem as pessoas para obterem o domínio próprio nas suas vidas? Tentam quase tudo. Tentam medicamentos, tentam terapias, vão a seminários e conferências, fazem cirurgias, etc. As pessoas tentam tudo, mas esquecem-se daquele que nos pode dar a temperança, que é quem? O Espírito Santo de Deus. Andai em espírito, como diz aqui, e não cumprireis as concupiscências da carne. Viver no espírito. Olhando para nós mesmos, vamos só ver aqui Gálatas 6. Não é 6, é 5. Acho que me enganei aqui. É Gálatas 5, 19 a 21. E vamos ver, é Gálatas 5, 19 a 21. Vamos ver aqui, só nestes pequenos, nestes poucos pecados aqui mencionados, no que é que a temperança ajuda? Vejam, diz aqui. As obras da carne são manifestas, adultério, a temperança, e vai evitá-lo. Fornicação, temperança, vai evitar. Impureza, lascívia, a mesma coisa. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. A temperança vai evitar a contenda. Os ciúmes, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, invejas, homicídios. Vejam, a temperança evita tudo isto. Bebedices, glutonarias. Então, só aqui nestas obras da carne referidas por Paulo, o controle, esta qualidade do fruto do Espírito vai evitar tudo isto. Daí a sua grande importância. Olhando para nós mesmos, irmãos, será que temos sido crentes temperados ou temos-nos deixado vencer pelos maus hábitos e vícios? Lembremos-nos que, pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a vitória, porque essa é uma qualidade do seu fruto. E eu recordo Provérbios 16, 32, veja o que é que diz. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Olha o que a palavra de Deus diz. Melhor é aquele que não se ira com facilidade, que controla o seu ânimo, do que aquele herói que ganha uma batalha e conquista uma cidade. Aos olhos de Deus tem mais valor. Vencer as próprias paixões é muito mais glorioso. Irmãos, então assim concluímos este breve estudo sobre o fruto do Espírito, o segredo para todas estas qualidades maravilhosas. Nós temos aqui amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. O segredo para estas qualidades maravilhosas está no Espírito Santo de Deus, que vive em nós. Se nós formos sensíveis, obedientes, humildes perante o Espírito Santo de Deus, então ele vai produzir em nós estas qualidades. É o Espírito Santo que faz manifestar em nós este seu fruto. Obedeçamos ao Espírito Santo e enchamo-nos do fruto do seu Espírito. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos.